Olá, Nuno! Viu a live? Boa tarde, pessoal do Facebook. Estamos aqui para mais uma live sobre o hiperrealizador. Olá, do sabotador hiperrealizador. Olá, Isso. Simone! Olá, querida Andréia! Estamos agora aqui no Facebook e no Instagram para mais uma live dos sabotadores, não é, Andréia? Muito bem, o hiperrealizador. Olá, Joana! Bem-vinda! Olá, Joana! Bem-vindos todos! Já ouvi você falar que a tua mãe já está aí, é a primeira. Isso aqui é o amor. Ana Maria, mãe da Andréia, seja bem-vinda. Quero conhecê-la um dia, dona Ana Maria. Vamos resolver esse problema. Não há problema nenhum. Então vamos. Boa, boa. Gosto de caracóis? Eu acho que nunca comi. Pronto, já está marcado. Vamos comer caracóis. No Brasil, isso não é típico comer caracóis. Minha mãe faz uns caracóis fantásticos. Olá, Sónia, nós já estamos a falar de querida. caracóis da live. Fantástico. Boa. Bem-vindos todos. Então hoje vamos falar sobre o hiperrealizador. Exatamente. Que é um sabotador que nos impede, neste caso, ou deixa-nos dependente do nosso desempenho e das nossas realizações para respeito e validação próprias, não é? Exatamente. Sónia, entraste na altura certa. Hoje, né, vale de repente acrescentar que hoje é a nossa sexta live, nós estamos a fazer uma série de 10 lives sobre 10 sabotadores, né, que o Cisa Stamina traz um estudo para a gente, né, sobre 10 comportamentos negativos que acabam por nos prejudicar, né, claro que criados como uma forma de nos defender, sempre na infância, né, para a criança que quer fugir da dor, mas que hoje o adulto carrega esse comportamento e a Virgínia chegou. Seja bem-vinda, Virgínia. Eu não quis interromper. Muito bem. E o adulto começa, né? O adulto hoje continua ainda sobre esse padrão desses comportamentos que sim prejudicam seus resultados, a sua qualidade de vida, enfim, a paz e a plenitude e o sucesso que todos nós queremos, né? Seja bem-vindo, Pedro, Miguel, Patrícia. Olá, Patrícia! Fantástico! E para quem não acompanhou, as lives são todas gravadas, né? Estão todas no nosso Facebook ou no nosso Instagram, em todos os canais, ou no YouTube também. É só ir lá. Que todos nós temos alguns sabotadores, né? Todos nós temos todos eles, mas quando um nível mais, né, acima de 7, a gente precisa dar uma olhadinha, né? Exatamente. Há um nível mais ativo que faz com que a gente não progrida ou não evolua em alguma parte. E é exatamente nesta parte, que é o do sabotador, que é o crítico, quer dizer, o crítico é em todos. Nós também já falámos, já explicámos isso. Quem quiser saber um pouco mais, pode aceder, quer no da Simone, quer no meu, quer no Instagram, no Facebook, há a possibilidade de terem acesso a todos e também de terem acesso aos testes, certo, Simone? Nós disponibilizamos os testes para cada um de vocês poder identificar qual o sabotador mais ativo e qual, ou mais, às vezes não é só um, que nós precisamos de trabalhar, não é? É muito completo esse teste, é um teste gratuito online que gera um relatório tipo de umas 10 folhas explicando mesmo cada um dos sabotadores, como é que ele te prejudica, quais são os pensamentos, quais são... Tudo ligado a esse sabotador. Traz um gráfico, né, como relatório gratuito na internet. Então, gente, é para aproveitar, né? Com todas as informações. Esse gráfico tem explicação de tudo. Às vezes nós precisamos aprofundar mais e perceber um pouco mais. E então estas lives vêm para ajudar nesse entendimento. Certo, Simone? Com certeza. Vamos lá, começar. O que você tem a me dizer sobre o hiperrealizador, Andréia Braga? Andréia Braga. Não me escondas nada. Olá, Diana, não me escondo não. É esse o objetivo. Então, como eu já disse, o hiperrealizador, ele deixa-nos dependentes do nosso desempenho e de realizações constantes. Ele sempre só é valioso enquanto é bem sucedido e os outros gostarem de intuir, não é?
as características do sabotador, do hiperrealizador, tem muito a ver com que ele acredita que as emoções atrapalham o seu desempenho. Então, ele impede-se de criar uma intimidade com alguém. Ele é completamente direcionado à ação. Exatamente. Fantástico. Fantástico. Até ao momento em que só isso nos sabota, não é? Porque o ser humano precisa dar um significado àquilo que faz, precisa de conexões, precisa da emoção ativa para viver. Nós não vamos agarrar num cofre e guardar as emoções. Às vezes podia dar jeito, em certos momentos, mas elas explodiam, né? Sobretudo quando a gente não tem o controle da regulação emocional, sim, né? Mas quando a gente trabalha isso, com certeza não deixa chegar a esse extremo, né? Mas isso que você está falando, Andréia, isso acontece muito por quê? Porque o hiperrealizador, ele acredita de verdade que ele só tem valor se ele for alguém de sucesso, se ele tiver realizações. Ou seja, eu tenho valor pelo que eu faço, não é? E tudo que tem a ver com não fazer, como sentimento e emoções, são distrações para ele. Exato. E não tem resultado, não tem resultado. Não traz resultados, né, para eu ser melhor visto, né? Para eu ser considerado como alguém de sucesso, não é? É por isso que ele acaba por ter tendência a ignorar as prioridades mais importantes, como, por exemplo, o relacionamento. E estes relacionamentos não é só os relacionamentos de fora, são relacionamentos também dentro do próprio trabalho, não é? Ele torna-se muitas vezes, como é muito focado no pensamento e na ação e nos resultados, ele acaba por direcionar-se muito para o trabalho e é por isso que ele acaba por ser muito considerado um viciado no trabalho, o workaholic, não é? Quem é que conhece alguém ou, às vezes, por fases. Muitas vezes nós direcionamos o nosso foco, a nossa atenção para evitar lidar com algumas situações. Não é? Aqui, algumas situações da nossa vida. Ou porque vamos para casa. Para não lidar, sobretudo para não lidar e não olhar para o que verdadeiramente precisa ser olhado, né? Que são necessidades emocionais estão aí escondidinhas, que não estão supridas e que me levam a apenas ter valor e tem resultados, né? Aqui está o fundo de tudo, né? Daqui a pouco eu começo a fazer aqui um link com a teoria dos esquemas, né? A terapia dos esquemas, que vai trazer o que na infância essa criança viveu para que hoje ela acredite de verdade que eu só tenho um valor se eu tiver resultados, né? Mesmo isso. A Virginia diz, ups, eu calculo que ela se identificou de alguma forma. Calculo. E é assim, há pessoas, e é aqui que nós estamos a dizer, que têm esta direção durante anos e anos, e às vezes são momentos, são situações, até que, de alguma forma, somos obrigados a enfrentar isso, não é? Então, quem tem o hiperrealizador ativo, ele acredita, ele é muito concentrado no sucesso exterior, e isto pode ser um bocado forte, mas se eu tenho que manter esta imagem, se eu tenho que não lidar com os sentimentos ou com as emoções ou com aquilo que me está a acontecer, eu estou focado no quê? Eu estou focado, neste caso no trabalho, no sucesso, não é? No sucesso exterior, e está tudo bem. O sucesso é bom, e estar direcionado para as ações e as realizações ou resultados é ótimo, até ao momento em que nós só vivemos isso. Para isso. Para isso. Se a gente pensar em termos de uma vida, né, na ferramenta mais básica do coaching da roda da vida, ele vai ter ali uma nota 10, né, para o seu trabalho, para a sua realização profissional,
e o resto todo vai estar, né? Então, aqui a gente tem muitos casos, né, Andréia, sobretudo de CEOs, de diretores, de cargos altos, que chegam a um nível de realização profissional máxima, eles não têm noção de crescer, e o vazio está lá, o vazio gigante. E aí, esse vazio dói ainda mais, porque simplesmente o cara não consegue explicar, uma vez que eu tenho tudo, eu tenho o carro que eu sempre sonhei, eu tenho a família que eu sempre sonhei, eu tenho a casa que eu sempre sonhei, eu viajo para onde eu quero, e eu sinto esse buraco, e eu continuo sentindo esse buraco, né? A minha mentora trabalhou muito com executivos, né? Que a minha mentora do coaching emocional, que eu faço as formações e que é minha coach ainda até hoje, ela veio do corporativo e quando ela começou a começar a fazer coaching também, ela trabalhou com todos os executivos da empresa. E é mesmo isso. É um buraco gigante, porque a pessoa não sabe por que sente aquilo. E se sente muito mal por sentir aquilo. Como assim? Eu tenho tudo e não sou feliz? É meio que incongruente, né? Acontece algumas vezes também em sonhos, e eu diria que nós estamos numa época, eu acho que, e agora assim, falando generalizadamente, eu acho que nós nunca tivemos numa época em que propícia a isto. As pessoas têm carros, têm casas, têm grandes cargos, têm tudo aquilo que uma família, não é? E mesmo assim, muitas vezes percebem ou sentem que falta algo. Falta algo. E esse algo é o significado que nós damos àquilo, a interpretação que nós fazemos face à situação ou àquilo que nós temos. Porque, no fundo, Simone, nós somos seres, não é? Nós não somos seres, nós somos seres humanos. Portanto, em primeiro lugar, e está tudo bem em queremos ter uma casa melhor, em queremos ter um nível de ambição face a alguma situação da nossa vida superior, está tudo ótimo, isso é fantástico. Mas quando nós só estamos na busca da conquista e do sucesso, chega um momento, e eu diria, por volta dos 38, 45, os 40 bem com significado. Como é que porque a pessoa já tem isso tudo. E continua assim. Eu falei sobre isso ontem, na live de ontem, sobre privação emocional. Eu falei sobre isso exatamente isso ontem, porque chega uma fase que eu já tenho tudo isso. Então, ela entende que tudo que a pessoa trabalhou, quer dizer, a hiperrealização, foi para buscar coisas que ela já tem. E aí, continua lá o vazio. Eu já tenho. Então, eu vou querer fazer a minha próxima metade de vida essa mesma busca, mas buscar mais um carro e mais uma casa, por quê? Isso já tem. E aqui começa esse questionamento, o que é que eu faço com a minha próxima metade de vida? Exatamente. Né? E é aqui que vai das duas uma, ou a pessoa não se apercebe e continua a querer investir em mais coisas e situações, ou efetivamente para e acaba por quebrar, quer dizer, eu já fiz tudo o que era suposto fazer, já tenho tudo, mas mesmo assim eu sinto-me vazio. É aquela falta de lidar com as emoções e com atribuir um significado às coisas. No entanto, torna-se fantástico, torna-se com resultados fantásticos e uma pessoa com uma grande capacidade de liderar. Muitas vezes, outra das características é que ele é bom a disfarçar as inseguranças, ele mostra sempre uma imagem positiva e que é capaz, mas tem uma grande dificuldade em mostrar vulnerabilidade. Sim. Você sabe por quê, Andréia? Aqui eu já entro direto. Isso aqui nem ensaiado antes, não, gente. A gente vai falar desse... É engraçado que o conteúdo se complementa muito, né? Por que ele faz esse esforço tanto? O porquê da necessidade de trabalhar tanto, né? Porque, na verdade... Não necessariamente, obrigatoriamente eu tenho, mas na maioria das vezes eu vou ter aqui por trás 3 esquemas ativados, ou seja, 3 padrões comportamentais negativos que o levam a fazer isso. E um deles é o fracasso. Um deles é o esquema do fracasso. Então, aqui eu tenho 2 esquemas, o do fracasso e o da incompetência e dependência,
que o levam a entender que eu preciso fazer sempre mais, eu preciso me esforçar muito. Por quê? Eu preciso mostrar que eu sou sucesso. Por quê? Porque internamente eu não sinto que eu sou um sucesso. Eu sinto que eu sou um fracasso, eu sinto que eu sou uma fraude. E aqui isso é muito comum na síndrome do impostor. Está diretamente ligado à síndrome do impostor, que a gente vê várias vezes, né, no mundo corporativo, né? A pessoa realiza, faz muito, e ela não acredita que, de verdade, foi ela que fez aquilo. Vamos lá, mesmo com fatos concretos, com evidências mostrando que foi ela. Mas o que acontece? Existem raízes aqui muito mais profundas de uma infância onde não houve a necessidade básica no desenvolvimento de competências e habilidades dessa criança. Né? Então, aqui eu posso entrar com pais que não estimularam essa criança, por exemplo, a fazer tudo sozinha. Por exemplo, os pais super protetores, você vai dar direto para uma criança dependente que não vai saber se virar, vai se sentir dependente e fracassada e vai, de repente, precisar compensar. Aqui, de novo, eu imaginava aquela coisa né, lá da época das cavernas, né, que eu sempre esqueço essa palavra. Hã? Nós somos descendentes dos primitivos. E muita coisa eu vou falar. Que a gente fugia, corria ou enfrentava. Exatamente. O trabalho excessivo é uma hipercompensação, é eu lutar contra o que eu sinto. Ou seja, eu sinto um fracassado, eu me sinto incompetente. O que eu preciso fazer? Lutar contra isso, esconder isso de todo mundo. De que forma que eu vou esconder? Trabalhando muito. Porque trabalhando muito eu tenho sucesso. Trabalhando sucesso nunca. Ninguém vai descobrir que, na verdade, eu me sinto fraude. Isso é muita dor. É uma dor interna, lá está, né? Que utiliza esta máscara para compensar, muitas vezes, aquilo que ele sente, não é? Outra situação a nível de infância é muitas vezes pessoas que viveram no meio de famílias que nunca o validaram como pessoa, que nunca lhe disseram, efetivamente, que é uma hiperrealizador, é uma pessoa válida, que é uma pessoa que merece, que é uma pessoa que conquistou coisas na vida, que é uma pessoa que tem poder interior. Porque, e então a pessoa tenta compensar à procura de uma situação ou de que alguém de alguma forma algum dia reconheça. E esse reconhecimento está na sua base de infância que nunca encontrou, não é? E aqui famílias demasiado ocupadas. Diz que não, famílias demasiado ocupadas e que muitas vezes também estavam muito focadas, muito emocionais, muito focadas nelas, em vez de estarem focadas no outro. E Peralta, estamos em sintonia. Olá, Nuno, olá, Peralta, olá, Rui, olá, Nathalie. Simone, estamos em grande. Uma outra situação. O que é, querida? Está falando, eu acredito. Não estás a ver os comentários? Os comentários, estou a ver aqui. Pronto. O que muitas vezes acontece, e nós falámos na live passada sobre o perfeccionista. O hiperrealizador é facilmente confundido com o perfeccionismo. O perfeccionismo quer sempre ser melhor naquilo que faz e está sempre à procura de algo que seja sempre melhor. Não há essa questão. E por trás também pode existir o fracasso, assim como aqui no hiperrealizador. Né? Essa sensação. E o hiperrealizador procura uma validação. Ele não está preocupado com a perfeição, ele está preocupado com validar-me e ter respeito por mim mesmo através deste desempenho. Portanto, é no fundo aqui a grande diferença do perfeccionista para o hiperrealizador. Basicamente é maior, não é? E você falou em algum momento da infância, e por que essa criança age dessa forma, né? Por que essa criança, no sentido assim, da criança interior, que ainda existe dentro de nós e que ainda acaba por ditar muito dos nossos comportamentos, precisa, né, desse reconhecimento, porque ela foi uma criança que exatamente não foi vista.
Essa é a maior dor desta criança, né? Ela, em algum momento, ela não se sentiu amada, ela não foi vista, ela não recebeu afeto. Então, ela cresce, o adulto cresce, mais uma vez, buscando essas necessidades através dos resultados que ele tem, geralmente profissionais, né? Para quê? Para que ele seja visto, né? Para que ele seja amado. E aqui eu preciso falar isso em todas as lives e falo, porque são as duas necessidades maiores de qualquer ser humano, é ser amado e ser aceito. Seja um executivo, que eu já cansei de ver chorando. Você vai botar um executivo CEO de empresa para se acabar de chorar, porque sentiu que a mãe podia ter dado mais amor e não recebeu esse amor. É humano. É simplesmente humano. Quando nós entendemos que nós precisamos ser humanos e não máquinas. Exatamente. Lá está, estamos certos, não é? Não lutar por isso, até o último dia da minha vida. É uma busca. Passar essa mensagem. Não, estava aqui ainda desabafando que hei de lutar por isso até o último dia da minha vida, levar humanos, aí nós entendemos que precisamos ser humanos. Mesmo. De tudo, não é? Eu vou só aqui ligar um pouco a luz e entretanto escurinho, né? A questão é mesmo esta, é nós termos efetivamente a consciência que para tudo nós precisamos de harmonia e a harmonia vai através os resultados e as ações, é o que nós necessitamos para colocar algo que nós pretendemos. Mas isso tem um significado, uma emoção, não torna-nos máquinas. Aquilo que tu disseste é mesmo isso. Somos seres humanos. Somos seres humanos com erros, somos seres humanos com fraquezas, com vulnerabilidade, com dores, que vivemos em conexão uns com os outros. E uma das coisas que acontece com o hiperrealizador é que ele, para não ter uma ligação ou uma conexão mais forte com a pessoa, ele mantém as pessoas a uma distância segura. Não é? Não fala muito sobre si. Vamos imaginar um hiperrealizador. Um hiperrealizador que efetivamente é chefe. Ele não mostra vulnerabilidade, ele não mostra qualquer tipo de sentimento, não significa que ele não tenha sentimentos, muito pelo contrário, ele tem, mas está ali bem guardadinho. Se nós formos ver lá atrás, eu acredito também que já está a haver uma diferença. Muita gente por volta dos 30, muitos 40, à procura de algo de algo que dê mais sentido na vida. E às vezes fazerem mudanças completamente no seu trabalho. Completamente. Porque chega, a verdade entende que não é o caminho. Você estava falando, Deise, querida, você estava falando lá do Rio de Janeiro. Brasil, Rio de Janeiro. Mas você estava falando agora, né, exatamente dessa necessidade, eu estava falando exatamente sobre isso ontem também na live de privação emocional, do quanto que o ser humano cresce e acredita verdadeiramente que pedir ajuda ou expressar as suas necessidades, sobretudo emocionais, é um sinal de fraqueza. Isso é para os fracos. E o hiperrealizador é exatamente isso. Ele tem um sucesso. É como se o sucesso fosse a única coisa que o botasse num pedestal, para que ele lá tenha as suas necessidades, né, de ser valorizado, supridas. Né? Simplesmente isso, para ser valorizado. E aí, imagina para uma pessoa dessa, seja para um CEO, pedir ajuda, ou mostrar vulnerabilidade, né? E não vai, isso é fraqueza. Uma coisa simples, mostrar que não sabe algo. Exatamente. Pedir ajuda. Exatamente.
não é? Exatamente. Há uma grande autora, Brené Brown, é uma pesquisadora americana. Ela já fez alguns livros, há um muito bom que direciona-se muito, e ela direciona-se muito para o hiperrealizador, que se chama A Coragem para Liderar, e ela fala muito sobre a vulnerabilidade e do quanto isto pode ser grandioso. Ela, inclusive, fez uma pesquisa que as centenas de pessoas que as pessoas que são mais confiantes e que criam maiores conexões são aquelas pessoas que mostram as suas vulnerabilidades. Portanto, é exatamente ao contrário do que a crença que muitas vezes nós trazemos. Mostrar a minha vulnerabilidade é mostrar fraqueza. Não, mostrar a minha vulnerabilidade é que cria a conexão com as pessoas. E se nós formos ver quem é que a gente se recorda e traz connosco, mesmo no nosso trabalho, não são aquelas pessoas que criámos conexão? Aquelas pessoas que foram humanas e se preocuparam connosco? Verdade. Quem é que nós admiramos? São aqueles que têm a capacidade de realizar e, ao mesmo tempo, conseguem ser humanos. Exato. Me lembrou algum exercício que eu já fiz, que era exatamente isso, de liderança, algum curso que eu fiz de liderança, que fazia uma lista de todos os líderes que você já teve. Quais que você se lembra e quais você traz até hoje ensinamentos. Nenhum deles tinha se ensinado nenhuma coisa técnica, nem nada. Tinham sido simplesmente seres humanos. Tal e qual. Não. Né? Nossa, me lembrou disso agora. E quando você estava falando da Brené Brown, também me lembrou uma coisa que, se não me engano, é no livro do Teste dos Sabotadores, do Cesar Timoney, que ele conta uma história, eu acho que num desses treinamentos de liderança só para diretores e CEOs e altos cargos, eles fizeram uma brincadeira, né, uma dinâmica, que cada um escrevia num papelzinho algo que nunca contaria para ninguém. Né? E é do livro, não é? Eu tenho a impressão que é do livro. Eu já li esse livro há muito tempo. E depois que eles... E claro, prometeram que aquilo não ia ser mostrado para ninguém, não precisava dizer o nome, nada. Só dizia o que você nunca contaria para ninguém. Depois que eles fizeram? Se juntaram todos, fizeram uma roda e uns dos outros distribuíram seus papéis, se misturaram todos e cada um pegou um papelzinho e começou a ler. E aí entendeu que todos eles escondem a mesma coisa. E todos eles têm essa coisa de fraqueza. E todos eles precisam, muitas vezes, né, se mostrar quem não são. E vulnerabilidade. E aí, que ensinamento lindo, né? Que ensinamento maravilhoso. É exatamente isso. E que nada daquilo ali os impediu de estar onde está e que tem as suas forças, mas que é comum a todo mundo. Né? Sentir medo, né? Sentir medo. Emendando o nosso trabalho é mais do que prova do que isso, né? Porque a gente precisa voltar lá nessas necessidades não atendidas para libertar, né? Isso tudo. E libertar. Lidar com ela. Exatamente. Então, continuando, Simone, vai de encontro também ao que estávamos a falar, a própria Brené Brown que liderou também várias empresas e vários CEOs, e ela refere que uma das coisas que mais constantemente acontece quando os CEOs, os diretores, os chefes, whatever, ou as pessoas de cargo evitam lidar com esta vulnerabilidade, levam um ambiente de pouca confiança. É como se não houvesse transparência, não é? Eu crio uma relação em que eu falo de atitudes, de desempenho, de objetivos, mas parece que tudo aquilo é apenas como se fosse uma máquina, mas não é efetivamente algo importante. Eu crio uma relação na qual eu não falo de coisas realmente importantes e acaba por haver uma comunicação pobre e muitas vezes propensa a mal-entendidos e com pouco espaço para a sinceridade. Ainda existem empresas que vivem na área financeira, gente.
É máscara lidando com máscara. Você estava falando, me veio isso. Ah, criam-se máscaras, a Sônia está aqui. Exatamente. Criam-se máscaras, são máscaras falando com máscaras. E esse foi um dos meus grandes desafios. Quem já viu minha palestra, eu hoje falo, não tem mais vulnerabilidade, eu falo exatamente tudo. Mas o que trabalho que eu precisei ter para tirar tantas camadas? Porque imagina você mostrar uma vulnerabilidade em empresa, isso não existe. Não existe. Só que ali não tem seres verdadeiros, não tem sinceridade, é exatamente o que você estava falando. E vamos lá, não vai ter resultados também, os resultados não vão ser os mesmos. Nunca vão ser. Comunicação é a base de tudo, né? Sem a comunicação. Então, agora eu ia falar sobre o impacto que um hiperrealizador costuma ter nos outros, não é? Ele, com as pessoas mais emocionais, ele aparenta ser frio em vários momentos, porque ele acha que não tem que dar explicações. Ele acha que... E isto acontece também não só em empresas, nós estamos a direcionar muito para empresas, mas há pessoas que são hiperrealizadores, que não querem lidar com a emoção, assumem-se, por exemplo, como pais ou mães de família e sentem que não têm que dar explicações. E lá está, perde-se a conexão. Estamos a falar em empresas, mas agora vamos imaginar isto numa relação. Que relação... Não, você falou, me veio logo assim, e essa pessoa vai criar filhos e vai ter o mesmo padrão. Eu preciso ter sucesso, hiperrealizador para eu ter valor. E vai se perpetuar. Às vezes acontece ter pessoas que sentem que é difícil mudar. Uma das grandes motivações para o fazerem é olharem para os seus próprios filhos e perceberem que o padrão que eles estão a ter é o padrão, e esse padrão carrega normalmente uma dor, carrega esta dor, não é? E esse padrão vai passar para o seu filho. 100%. É dizer, acabou. Esse padrão veio do pai, veio do avô, ou da mãe, da avó. Mas, quando nós temos consciência e realmente começamos a mudança, aquele padrão para, aquele padrão não dá continuidade. E damos a possibilidade aos nossos filhos de serem mais saudáveis, de serem mais equilibrados, harmoniosos com a sua própria vida. E isto é fantástico. Isto é fantástico. É amor. Sim. Isto é amor. Né? E quando nós temos é suprir outras necessidades, né? É suprir as necessidades lá, de afeto, de amor, de carinho, de segurança, não é? Para que no futuro essa criança não se torne esse mesmo ser que precisa realizar para ter valor, né? Isto que esta pessoa faz e a coragem que ela pode efetivamente ter para mudar este padrão é claramente uma prova de amor, que ela começa nela, porque claramente ela tem que trabalhar primeiro nela para que aquele padrão não se repita, para que ela não dê aquele exemplo. O que é que as crianças veem? Não é o que a gente diz, é o exemplo. Aquela frase do não faças o que eu digo, faz o que eu faço. Não faças o que eu faço, faz o que eu digo, não funciona. E nem para os filhos, eles são um ótimo termômetro, né? De ver como é que nós estamos, de acordo com o que eles agem, o que eu estou a fazer aqui que está a ser oposto do que eu quero, né? Será que eu estou a falar outra coisa e estou a fazer outra, né? Vou falar uma e fazer outra? Exatamente. Eu estou a dar aqui o exemplo dos filhos, porque é o ótimo exemplo certo. Nós não precisamos ter filhos para quebrar ou parar este paradigma ou este padrão que vem já há algum tempo. Relacionamentos em si, as amizades, os relacionamentos amorosos, qualquer um deles vai ser termômetro, não é? Que tipo de relações é que eu tenho? O que aquela pessoa vê de mim? Não é? É muitas vezes insights que vai de encontro aos nossos monstros interiores, aquilo que a gente não quer ver. Sim. Mas eu acredito que com um bom trabalho e uma ligação e uma outra compreensão, uma mudança de perspectiva, o hiperrealizador começa a questionar-se. E como ele é da ação,
como ele é da ação, ele acaba por, digamos que, se calhar, dissolver este sabotador mais facilmente do que o vitimista. Porque vai encontrar mais justificativas ali, né? Na vitimização, para ficar sentado ali em cima do prego, né? Porque ali está quentinho, ele já conhece, ali ele não, deixa eu ficar aqui, né? Exatamente. Então, uma das coisas que acontece também com o hiperrealizador, que é o impacto que ele tem, é que ele evita constantemente o conflito, ele prefere a ação. Para ele falar sobre as coisas não vale a pena. Vamos então resolver. E uma das coisas que acontece é fantástico nós resolvermos, mas às vezes é percebermos qual é a causa da situação. Porque senão vai voltar. Né? Não vai voltar. Viés confirmatório. É um viés confirmatório. Você vai estar sempre a buscar as mesmas situações inconscientemente para te levar àquela mesma situação, né? Que é da forma que você conhece, né? O hiperrealizador, ele entende que o conflito é mau. O conflito vai ficar em é? E quando eu digo conflito, estamos aqui a falar de questões, enfrentar as situações, são coisas diferentes. O conflito é através disto que nós construímos os nossos relacionamentos. Vamos ver, e quando eu digo relacionamentos, digo tudo, mas agora vamos olhar para um relacionamento de duas pessoas que nunca discutem, que nunca têm problemas, sentem que são as pessoas mais perfeitas do mundo. Esse relacionamento, em alguma parte, algum deles já desistiu. Sim. Verdade ou não? Verdade ou não? Com certeza, já sentiu que não vale a pena. Eu já vivi isso. Eu entrego, eu já vivi. Não valia mais a pena falar exatamente nada. Já sabia que não ia ter resultado. Né? E aí você desiste, sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E o que é que acontece? Sem aquele conflito, e quando eu digo conflito, nós falamos aqui numa situação saudável. Se eu me preocupo que algo não está bem, eu me importo com a pessoa. É porque eu me importo com a pessoa do relacionamento amoroso. Quando eu me preocupo com alguém na minha equipe, é porque eu me importo com essa pessoa. Não existe diferença. E às vezes eu tenho que dizer a essa pessoa, não gostei que fizeste aquilo magoou-me. Se me magoou é porque eu me importo. Eu não estou aqui a promover o conflito, ok? Estou só... Não é nada para não lidar com as emoções, né? Ele pode lidar com... E você estava falando isso, eu fiz logo uma analogia com o Eneagrama, né, que eu também trabalho. O realizador, ele é o tipo 3. Ele é o bem-sucedido, né? No Eneagrama, ele é o tipo 3. Por quê? É exatamente isso, é a vaidade. Ele precisa ter sempre sucesso. Né? E quando você fala de lidar com as emoções, eu associei logo a asa dele no tipo 4, que é o que ele precisa desenvolver mais, trazer do 4 que é entrar profundamente nas emoções. Olha que a gente faz, né? As coisas acabam que se ligam. É o mais emotivo de todos. É o mais emotivo, é o que mergulha profundamente. Exatamente. Então, o tipo 3 precisa, para o caminho de evolução dele, incorporar, sim, as emoções, né? Para manter a tal harmonia, não é? Então, entrando nas emoções, ele começa a reconhecer também a outra parte que falta nele. O porquê que eles negam emoções? Vamos lá, se a gente for à infância, talvez a privação emocional, ou seja, não ter recebido o amor, o carinho, o afeto, a segurança que ele gostaria, o fez sentir dor. Se fez sentir dor, ele tem ali memórias emocionais guardadinhas lá na parte límbica do cérebro, na parte emocional, que ele não quer entrar, porque entrar ali causa dor. A mesma dor que eu senti quando eu queria ganhar um abraço, um carinho da minha mãe, eu não tive. Ou seja, eu não quero ter acesso às emoções, porque isso causa dor. E aí ele vai ficar só no resultado, né? Realização, vai tentar buscar por outro lado para fugir das emoções. E isso não é só os tipos emocionais, racionais, todo mundo faz isso.
todos Exato. os tipos, todos os seres humanos. A gente vai evitar situações que despertem um gatilho na nossa mente, onde eu já tenho uma memória guardada de que gerou dor. Então, se hoje em dia eu quero fazer mais, eu quero entrar mais em ação, eu quero fazer algo que eu não consigo porque algo me trava, é essa memória emocional da infância. Você está indo por um caminho que em algum momento foi gerado dor. E a nossa mente é muito esperta. Ela não faz isso porque ela nos odeia. Simplesmente quer nos proteger, ou seja, não vai por aí a dor. Ai, dói, não, Mas eu paraliso. Mas ela coloca-nos em armadilhas, não é? Que é aquelas características e aquilo que nós estávamos ali a falar atrás, é, no fundo, a armadilha da mente. Ela que está a nos proteger, ela está a fazer o melhor que sabe, mas no fundo está-nos a comandar. Ela está a colocar uma armadilha que nós não lidamos com aquilo. E vamos lidar com aquilo ao máximo, não é? Sim, porque causa dor, né? Por causa dor. Dói. Então, o que é que efetivamente o hiperrealizador ele precisa de perceber, não é? Dar-me agora aqui continuidade. Ele precisa perceber. Já faz errado, né? Agora como é que eu saio disso, né? Francisco, seja bem-vindo. Já falamos de tudo. Olá, Francisco. Ia dizer que eu faço tudo errado. Vem dizer que eu tenho todos esses problemas e agora me diz como é que eu saio disso, né? Exatamente. Então, o que é que ele precisa perceber? Quem tem este sabotador ativo, ele precisa de perceber que os resultados que ele tem não têm qualquer significado sem atribuirmos a emoção. Quer ele queira, quer não. Sem lhe dar. Ele também tem uma grande dificuldade em se equilibrar. Não é? Uma das coisas que é ensinada na área do autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, é que nós devemos celebrar as nossas conquistas e as nossas vitórias. Mas o hiperrealizador não. Isso vai tirar o meu desempenho. Claro, eu já podia estar fazendo outra coisa que vai me trazer mais resultado. Eu não vou perder tempo com isso. Exatamente. Celebrar quanta dor nessa autocobrança. Imagina o que tem de autocrítico aí dentro. Gigante. Né? O que é comum a todo mundo, né? O crítico. E vamos lá, todo mundo que é crítico, autocrítico, vai ser crítico com o outro também, porque vai exigir do outro o mesmo padrão, alto padrão de qualidade, não é? Aquele que ele pensa que é o certo. Uhum. Porque tem obtido resultados. Vamos a ver, ele acaba por obter resultados. Exatamente. Então, como é que tu estás a dizer que se eu tenho resultados que isto não está bem? Porque nós precisamos, lá está, das duas coisas, da junção. Por isso é que ele precisa de perceber que o significado, tem que haver um significado por trás deste resultado. Não é? Que normalmente é atribuído a uma emoção e uma interpretação daquilo que nós fazemos. Para que é que eu estou a fazer isto? Tudo isto é importante. Para que é que eu estou a fazer isto? Onde é que eu quero chegar? Porque senão o hiperrealizador não vai parar. Ele nunca vai chegar a lado nenhum. E por isso que eu acho que eu estou a fazer tudo isso é mesmo numa crise de meia-idade que a gente começa a se questionar, porque já tem tudo. Muitas vezes já realizou tudo o que queria a níveis materiais, né? A níveis de resultados que vão gerar materialmente bens. Mas e aí? O que eu estou cá a fazer? O que eu quero com isto? Para que, não é? Não consegue se responder, né? E quando ele encaixa isto no seu poder de realização, é a sintonia perfeita. É a sintonia perfeita. É maravilhoso ver depois os resultados, ver que faz escolhas. Eu digo isso, eu própria já tive o hiperrealizador aqui. O hiperrealizador lá atrás, essencialmente quando trabalhava em empresas, eu sentia, essencialmente na parte da vulnerabilidade, eu sentia que mostrar a minha fraqueza, não a todos, mas essencialmente a várias pessoas, nós não temos que mostrar as fraquezas a todos, não é? Estamos aqui a falar generalizado. Há dias em que eu estou chateada, há dias em que eu tenho algo para resolver, há dias em que não está tudo bem. Eu não tenho que passar essa carga negativa aos outros, mas eu posso efetivamente dizer hoje é um dia para eu lidar com isso. Uhum. E está tudo bem.
está tudo bem, não é? Eu e a Simone já tivemos até uma conversa sobre mostrar a vulnerabilidade, contarmos as nossas histórias, que para mim, ao início, quando comecei a entrar nesta parte do desenvolvimento pessoal, eu sentia essa dificuldade. Eu sentia que eu vou contar a minha história, pessoas que eu conheço há anos, e eu não conto a minha história toda. Exatamente. E como isso é difícil. E como isso é difícil. A emoção dentro de mim tinha e tenho. O que é que iria acontecer? É que o mais grave, quando nós não fazemos isso, é depois o que é sintomático, aquilo que nos causa fisicamente. Essas emoções vão parar algo. Sim, com certeza, com certeza. E eu digo como é difícil porque eu passei por esse processo e hoje em dia, né, eu falo exatamente tudo. Por quê? Primeiro porque eu já olhei, quando você estava falando de olhar para as emoções, de olhar para esses dias que não são melhores, o que é a gente? É o mesmo trabalho, é olhar essas partes que precisam ser acolhidas. E não a gente lutar contra o que as máscaras ou contra a forma que a gente fez, mas entender que fez por uma intenção positiva, sim, por necessidades emocionais que precisavam ser supridas e que hoje não, eu supro de uma outra forma. Então eu olho, eu acolho essa parte e eu curo. Quando eu curo, eu vou ter o prazer de falar sobre todas as vulnerabilidades para qualquer que seja, né? Eu dei uma palestra ano passado para quase 1.000 pessoas contando a minha história de vida, a primeira vez na vida, foi logo para 1.000 pessoas, vamos falar logo tudo. E falar de separação, de divórcio, de mudança de carreira, de dificuldade financeira, e falei tudo. E assim, mudança de país e problema com pais, e vamos lá. E assim, por quê? Porque você já fez esse trabalhinho de casa antes. Não é de um dia para o outro, você vai chegar aqui e vai falando, porque ainda dói. Ainda dói. Quando você acolhe, olha, cura, você tem, eu não digo obrigação, mas você sente muito prazer em falar. Primeiro, porque não dói mais, porque eu já curei. E segundo, porque já não é mais sobre você, é sobre o que o outro. Não tem mais você aqui. Eu já estou curada. Se eu estou curada, eu quero que o mundo, de novo, eu vou falar aqui nas minhas... Eu quero que o mundo também seja curado, porque pode. Porque a gente pode se livrar de todos esses padrões de infância que nos trazem danos até hoje. E que a criança birrenta continua aqui dentro, brigando. E a reagir. E a reagir, não é? A reagir, tem que ser como ela quer e sabe, não. E tudo a gente pode olhar. Ainda ontem alguém perguntou na live de ontem, mas como mudar padrão comportamental? É um caminho, e super possível. Eu sou outra pessoa, e a Andréia também, a gente vem passando por essa... Né? A Sônia, que está aqui, minha querida, é isso aí, Simone também, se reconstruiu, uma nova pessoa. Então, é assim, é possível, e por isso que passa a ser a nossa missão, porque a gente fez com a nossa vida. Então, quando eu penso hoje em vulnerabilidade, eu penso assim, é a melhor forma, é o melhor que eu posso usar para curar. Então, não tem problema nenhum eu falar que eu já tive vários esquemas ativos e falar tudo, não tem problema nenhum, é mais sobre mim. Essa parte dos dias menos bons em que nós estamos mais em baixo são necessárias para nós curarmos, para nós novamente nos levantarmos. Da mesma forma que estar feliz é bom, nós conseguirmos identificar dentro de nós porque é que eu hoje estou bem, o que é que eu preciso mudar, é fantástico, é uma sensação de ok, eu agora estou em baixo, mas eu estou em baixo porquê? Não é estar em baixo e ficar em baixo. É estar em baixo e levantar-me. A dor é uma alavancagem para nós sairmos de onde estamos. E isso é fantástico. Isso é fantástico. E o que é que vos parece ser mais difícil? Lidar
ou falar só que nós somos muito fortes, ou efetivamente quando eu falar com alguém, eu dizer a essa pessoa, a essas pessoas, que eu já tive fraqueza. O que é que vocês sentem ou acham que efetivamente seria mais necessário ter coragem? Não. Porquê que a vulnerabilidade, na nossa mente, bem como crença, acaba por ser considerada uma fraqueza? Se nós temos que ter muito mais coragem para nos abrirmos, para dizermos, ali como a Simone fez e como eu já fiz, dizermos em frente, seja a uma, seja a duas, seja uma equipa, dizermos o que é que nos fez chorar ou o que é que nos incomoda. Isso é que é preciso ter coragem. Por causa das máscaras, né? É preciso tirar as máscaras e tirando essas máscaras aos poucos. Depois, Simone, como tu falaste do exemplo, por exemplo, das 1000 pessoas que palestra, olha a quantidade de corações que impactaste. Olha a quantidade de pessoas que tu pudeste inspirar e que tu pudeste dizer sim, é possível, que é possível com isso, também é possível com vocês. E eu, se calhar, ao estar nessa, eu estive a ver a Simone, e acabamos por estar aqui os dois, não é? Graças a essa palestra que você assistiu minha, é verdade, nos conhecemos lá. Exatamente. Eu consigo identificar-me, não é? Mas quando eu me identifico, eu penso, é isto que esta pessoa está a dizer. E ganhamos coraçõezinhos e tudo. Que coisa boa. Quais coraçõezinhos? Você me lembrou algo que fica pedindo. Quais coraçõezinhos? O que esta pessoa está a dizer, eu identifico-me. Então, eu vou tentar saber o que esta pessoa fez para mudar, para realmente ter o mesmo resultado e ter a mesma coragem com ela. Isto é uma fortaleza, é um sentimento de eu agora comando a mim mesma. Não é a minha mente, não é o fugir à minha dor e não é o desempenho, não é o que aconteceu lá atrás que define quem eu sou. É que eu vou fazer com isso tudo, né? Não é? O que é que eu vou fazer com já? Olha só, eu gosto muito de uma coisa que é assim: qualquer coisa que eu esteja a viver hoje, o estrago já foi feito. O estrago já foi feito. Quando eu vou à infância, quando eu faço as vivências, qualquer cliente, qualquer coisa que qualquer cliente, qualquer coaching me traga, é assim, o estrago já está feito. Por mais dor que eu vá fazer essa pessoa passar, essa dor vai ser para curar, para libertar, porque o estrago já foi feito, não fui eu. Então, a questão é, eu quero continuar, né? Continuar com essa dor, continuar com isso, com o estrago por uma vida inteira, ou eu posso, a partir de hoje, não pegar e recomeçar tudo de novo? Posso, sempre, recomeçar tudo de novo. Então, é isso. É simples como tal. É humano. Ontem eu falei uma coisa que, nossa, está preso aqui na minha mente, que é humano admitirmos, até escrevi aqui, é humano termos necessidades humanas e é humano pedir para elas serem atendidas. Não é fraqueza, é humano, é do ser humano. E você sabe por quê? Porque se eu não faço, se eu não reconheço as minhas necessidades emocionais e se eu não as atendo, eu vou acabar caindo no quê? No comportamento, numa repetição de padrão comportamental. No viés, tal viés confirmatório. Eu não peço, eu não tenho elas atendidas, mais eu me sinto um carente, um coitadinho, mais eu vou trabalhar, mais eu vou comer. Todos os excessos eu vou por essa falta de necessidades básicas, emocionais, sobretudo lá da primeira, né, etapa da infância. Mas eu preciso do excesso. E está comprovado, isso tem inúmeras pesquisas que vão para a obesidade, vai para as drogas, vai para o excesso de trabalho. Todo o excesso é sempre uma forma de buscar cobrir esses vazios. Então, assim, se eu não peço, eu de novo vou estar alimentando essa ausência. Olha que lindo! Mas é lindo isso. E eu alimento. E mais eu me sinto um coitado. E mais eu vou trabalhar. E mais eu vou estar me sabotando. Aí eu volto aqui o sabotador. Mas eu vou estar me sabotando. Eu própria vou estar... Eu vi um vídeo esse fim de semana exatamente que isso... ele falava sobre isso. Eu contra eu mesmo. A nossa mente trabalha o tempo todo contra nós próprios. É o tempo todo. É fantástico. É o tempo todo.
Augusto Cury, talvez, que é um grande psiquiatra, que já fez centenas de livros, ele refere que a mente mente-nos, não é? E nós achamos que os pensamentos são realizações, são concretos, mas não são. Na maioria das vezes são para nos ferrar mesmo. Então, mas, de novo, por quê? É para nos primeiro, porque a mente quer economizar energia, ela quer já o que ela conhece. Pensa em quando você vai dirigir um carro pela primeira vez. É um parto, é difícil. Dá um trabalho danado para a mente. Então, o que ela quer? Entrar no piloto automático para ela não ter trabalho. E assim como a gente faz na vida. Eu falo muito nisso na formação da auto-hipnose. Esse é um grande exemplo sobre o que é que acontece nos nossos padrões inconscientes. Muito. Sim. É mesmo isso. Simone, só para terminar aqui o que é que ele precisa de perceber. Portanto, ele precisa de perceber que os resultados não têm qualquer significado se não tiverem emoção. Ele precisa perceber que a vulnerabilidade não é uma fraqueza, mas sim uma fortaleza. E precisa perceber que o respeito e a valorização que ele tanto procura, muitas vezes através do seu trabalho e quando tem consequência foca-se que os seus pais não lhe deram, isso está dentro dele. Essa valorização e esse respeito está dentro dele, está na interpretação que ele faz daquilo que ele é. Exatamente. E isto é mais sucesso que venha de fora, enquanto ele não supre ele próprio essas necessidades, o vazio continua. Não é uma outra pessoa, não é nada. Tudo vem de dentro dele, da interpretação que ele faz, daquilo que ele é, ou daquilo que ele se identifica, não é? Aquilo que eu me identifico como uma pessoa que não lida com as emoções, que só tem resultados, porque assim o meu passado me fez, ou efetivamente me levou àquilo, eu basicamente vou continuar com este padrão. Se eu perceber, ou com este sabotador, se eu perceber que eu identifico com aquilo que eu faço e que eu posso lidar com esta emoção, eu consigo libertar este sabotador. Então, estas três coisas essenciais: o respeito está dentro dele, a vulnerabilidade não é fraqueza, mas fortaleza, e que os resultados não têm qualquer significado sem emoção. Sim. Então, fazia o link desses resultados que não apenas são resultados de sucesso, realizações profissionais, mas são também suprir essas necessidades emocionais que estão aí ainda da infância, que acredita, que trouxe isso, de que só terá valor se tiver realização profissional, se tiver sucesso, se for a imagem, né, de alguém que tem sucesso pelo que faz, né, e não pelo que é de verdade. Né? Faltam só 3 minutos, Simone. 3 minutos. Exatamente. Então, quando nós estamos conscientes que eu tenho este sabotador, se alguém aqui identificou que tem o hiperrealizador ativo, ou alguém que efetivamente tenha, é fazer 2 perguntas, que é, quando nós estamos só focados no trabalho, por exemplo, o que é que eu estou realmente a evitar? O que é que realmente eu estou a evitar enquanto eu me foco só no meu desempenho? Realmente, de novo, esperta. Quando a gente não olha para a tua família que só enche teu saco quando você chega em casa. Fica no trabalho até mais tarde um pouquinho, porque se você for para casa, chateação não acerta. Vai ter alguma coisa que você não quer olhar. O sábio diz-nos logo, olha, estás a evitar isto. É óbvio, sim. E depois, questionar... O problema é agora na quarentena, né? Não dá... Quem Isso é um grande impacto que está a vir neste momento e está a haver algumas questões com isso. Muito. Várias pessoas... Isso aí tá para muitas pessoas resolverem muito a sua vida. Para olhar a coisa que está botando debaixo do tapete, ó, tá varrendo para lá, ó. Levanta ali o tapete. Como é que o hiperrealizador vai lidar com os filhos e mulheres ou maridos que efetivamente têm muita componente emocional se ele quer evitar isso? É loucura. Não dá conta. Olha, gratidão, um minuto, né?
Falta um minuto. A outra questão é, o que é que eu tenho perdido a nível emocional por eu ser demasiado focado no desempenho? O que é que eu tenho perdido? Será que isto vale a pena? Vamos ver, vamos experimentar, vamos perceber. Exatamente. Quando eu percebo o que é que eu tenho perdido, eu vou de encontro àquilo que me falta. Sim. E de novo é olhar para dentro, né? De novo. Não é buscar lá fora, é de novo olhar para dentro, né? Lindo. Pessoal, lindo. Todo mundo. Obrigada. Eu tenho recebido bastante feedback e tem sido fantástico. Nós temos ainda mais. Outro, vamos falar na próxima quarta-feira, vai ser o hiperracional. Olha, falamos hoje de emoções. Vamos voltar a falar da falta de emoções e de sentimentos, mas de uma outra forma. Boa.